Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um próximo passo. E eu já quero começar pedindo perdão a você, porque os últimos 2 domingos nós não tivemos próximo passo. Nós tivemos um problema no domingo anterior, nós tivemos um encontro aqui no Recanto das Estações, pelo Manual da Profecia, e eu desgastei demais a minha garganta, acabei não conseguindo gravar naquele domingo. E no domingo seguinte foi uma série de problemas. A minha garganta não melhorou durante a semana, eu tive que fazer uma viagem na quarta-feira de urgência. Quando eu chego na sexta-feira, muita chuva e um fio se rompeu da nossa rede elétrica que alimenta aqui o Recanto das Estações. O fio só foi reparado no domingo. Quando ele foi reparado, ele estava com sobrecarga, queimou vários equipamentos do nosso estúdio e acabou que não conseguimos gravar. E ainda com as queimas dos equipamentos, eu havia decidido que gravaria por meio do celular mesmo. Iríamos fazer do modo antigo, mas infelizmente tivemos um problema com uma das crianças que estavam aqui, tivemos que levar no hospital, engessar o bracinho dela, enfim, mas ficou tudo bem e hoje deu certo. E aqui estamos para falar sobre uma aula, uma sessão que muitos poderão dizer assim: Diego, essa deveria ter sido a primeira e não a 47ª sessão. Pois bem, você se separou, talvez você ficou com os filhos, ficou debilitado financeiramente, problemas de saúde, aquele caos da separação. E você precisa ser forte e nós vamos falar como se fortalecer, tá bom? Então, dito tudo isso, já tendo pedido perdão a você e agradecendo a sua compreensão, vamos então projetar aqui a sessão de hoje. Eu preciso ser forte. O que eu escuto que me motivou a fazer essa aula? Diego, como eu vou seguir a vida sem meu cônjuge, com um filho pequeno e uma autoestima dilacerada? Basicamente, esse é o panorama de quem busca respostas nessa aula, nessa sessão. Você imagina o seguinte cenário. Esse cenário ele acontece muito com homens, só que muito mais com mulheres. Houve uma separação, um rompimento, o marido acha que pagar pensão é enriquecer a esposa, com uma ajuda de R$ 300 por mês para 5 filhos. Ele acha que se ele pagar isso, a esposa vai ficar milionária às custas dele. Ela tem que lidar com tudo isso, ela não consegue trabalhar, a autoestima dela foi afetada, ela está com muitos problemas de saúde, vivendo caos. E aí vem o questionamento: como que vai seguir em frente diante dessa situação? E aí, obviamente, as pessoas dizem, e a própria pessoa afirma para si que ela precisa ser forte. Mas como ser forte? Então tem 3 coisas que nós precisamos entender para ser forte. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que o seu corpo é um reflexo das suas emoções. Quando nós falamos do corpo, eu quero falar tanto do aspecto da autoestima, quanto do aspecto da saúde, da qualidade de vida. O seu corpo ele vai refletir suas emoções. Eu acho curioso porque quando você avalia suas emoções, você vai ver que o seu corpo reflete a elas. Quando você está com as suas emoções saudáveis, o teu corpo está saudável. A Bíblia diz isso, que um coração alegre aformoseia o rosto. Já o espírito contrito, abatido, seca até os ossos. Basicamente é isso. Então, na condição que você está, as suas emoções elas vão conduzir o seu corpo. Eu vou falar para você algumas coisas que eu vejo com muita naturalidade com as pessoas que eu atendo, que eu acompanho pelo Manual do Casamento. Existem pessoas que desenvolvem alguns problemas típicos de separação. Vitiligo,
crises alérgicas, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, dores de cabeça, enxaquecas, dores nas juntas, nas articulações. Isso são problemas extremamente naturais para quem passa por uma separação. Extremamente natural. É raro você ver alguém que está passando por uma separação e não desenvolveu nenhum desses sintomas. É extremamente comum. Por quê? Porque esses são sintomas que vêm das suas emoções. As suas emoções, diante de tudo aquilo que você passou, elas vão refletir no seu corpo. O seu corpo vai contar para todos que estão ao seu redor o que você está passando. Então, quando nós falamos a respeito disso, existem algumas preocupações que nós precisamos ter. Sabendo que o meu corpo ele vai sofrer uma série de ataques das minhas emoções, eu preciso fortalecê-lo. Então, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar do meu descanso, eu vou cuidar da qualidade desse corpo, fazendo exercícios regularmente. Tudo isso é necessário. Obviamente que eu preciso cuidar das emoções, mas o meu corpo ele precisa estar preparado. E aí é curioso porque muitas pessoas entendem errado. Talvez alguém diga assim para mim, pronto, Diego agora quer que eu faça academia. Não quero que você faça academia. Eu quero que você tenha uma qualidade de vida. Eu quero que você olhe para o que você está comendo e você saiba o que você está comendo. Quando você está comendo açúcar, na verdade, você está aumentando as suas ansiedades. Quando você come açúcar, você está naturalmente obtendo um prazer, uma recompensa a curto prazo, mas dentro de um ciclo vicioso que vai te afetar. Vai afetar o seu corpo, a qualidade da sua digestão, a sua qualidade de vida. Então, você precisa controlar as doses de açúcares que você vai comer. Quando você come muito, quando você come fora de hora, tudo isso vai afetar diretamente o teu corpo. Então você precisa entender que você vai passar por um processo de desintoxicação. Você precisa entender que o que você come precisa ser específico para aquilo que você precisa, que você não tem que acumular gordura, que você não tem que acumular... Enfim, eu fico imaginando assim, porque quando a gente começa a depositar na alimentação, são vários os segmentos que a gente vai descontar. Então, diante disso, para cada caso, você precisa olhar para o que você está comendo e entender que aquela comida, para você, nesse momento, é um remédio. Então, você tem que escolher a dedo o que você vai comer. Você tem que comer alimentos que vão estabilizar suas emoções. Você precisa comer alimentos que vão te conceder boas noites de sono. Você precisa comer alimentos de fácil digestão para que o trânsito intestinal ele não fique sobrecarregado e te traga mais estresse, mais ansiedade, que te ocasione depressões. Você precisa de alimentos antidepressivos. Então entenda que você precisa cuidar do seu corpo nesse aspecto. Você precisa caminhar. A caminhada é fantástico porque nela você vai trabalhar todo o corpo, você vai oxigenar a tua mente, você vai poder durante uma caminhada organizar pensamentos e isso é fantástico. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o seu corpo é um reflexo das suas emoções e você precisa desempenhar tempo e esforço para cuidar do seu corpo. Segunda coisa que você precisa compreender é que as suas emoções são reflexos dos seus pensamentos. Sim. Você só sente raiva, tristeza, depressão, ódio, angústia, solidão por causa dos seus pensamentos. Conforme você conduz os seus pensamentos, suas emoções elas são desenvolvidas. Conforme você gera expectativas, e elas são frustradas ou demoradas, você vai gerando emoções. E o acúmulo dessas emoções vão refletir no seu corpo, vai refletir nos seus comportamentos.
Deste modo, você precisa cuidar das suas emoções, cuidando muito bem dos seus pensamentos. E como é que você faz isso? Primeiro, você precisa saber que você controla a sua mente. É você que controla. Você controla os seus pensamentos. Existem inúmeras técnicas terapêuticas que nos trazem recursos para controlar pensamentos. Você pode fazer gerenciamento de pensamento. Todo pensamento que vier, você anota e você decide se você quer trabalhar com ele ou não. Você utiliza uma linguagem mais positiva. Quando vier pensamentos negativos, você começa a sobrepô-los com pensamentos positivos. Existe um enfado que você pode gerar na sua mente, sempre trazendo atividades que vai exigir da sua mente, para que você não tenha tempos para pensamentos intrusivos. Existem inúmeras técnicas, e obviamente cada um tem um perfil que vai se enquadrar melhor, e você pode pesquisar a respeito disso, mas fato é que você precisa controlar seus pensamentos, para que as suas emoções também sejam controladas. E mais do que isso, você está vivendo numa fase que, assim, eu sempre digo para as pessoas, não pense que a restauração do casamento vai se dar da noite para o dia. Não vai. Houve a separação, esteja em paz, vai demorar. Então, ao longo desse processo, ao invés de você querer resolver tudo de uma vez, escolha qual é o pedaço, o segmento da sua vida que você vai consertar primeiro. Em que você vai gastar seu tempo pensando. Sabe aqueles pensamentos nostálgicos? Ah, naquele domingo que a gente assistiu filme juntos, aquele pedido de casamento, dia dos namorados. Evite se torturar com esses pensamentos. Evite pensar no que o outro está fazendo. Evite pensar nas consequências das atitudes do outro ou das suas atitudes. Evite pensar os desafios que vocês vão enfrentar numa reconciliação. Evite esses pensamentos. Foque no seu momento, no hoje. O que você precisa urgentemente consertar. E nisso, dedique os seus pensamentos. As coisas que são do alto, nas coisas que existem louvor, nas coisas que vão te edificar, dedique tempo pensando nisso. E a terceira coisa que você precisa entender é que os seus pensamentos são reflexos da sua história. A que você está vivendo hoje e aquela que você já viveu. Deste modo, você precisa organizar a sua história. Sim, você precisa saber a realidade que você está vivendo hoje e você precisa aceitar essa realidade. Você precisa estabelecer para onde você quer caminhar na sua história. Você precisa olhar para a sua história passada e começar a se perdoar dos erros, a perdoar aqueles que erraram contigo, a pedir perdão para aqueles com quem você errou. Você precisa olhar para traumas que você tem, começar a aceitá-los, a processá-los, para que você gaste pouco tempo fazendo reparação disso. Para que pensamentos intrusivos não tomem o seu tempo e ocupem o seu dia. Então você precisa olhar para a sua história, entender a sua situação, para que de fato você consiga se fortalecer. Agora, 2 conselhos valiosos para você. Primeiro, se preocupe nesse processo de examinar sua vida em tirar tudo aquilo que não presta. Então eu falei aqui de alimentação, eu falei de hábitos, eu falei de pensamentos, tudo aquilo que você entende que não produz um bom efeito, tira da sua vida. Repreenda isso. Não estou falando repreender igual um pentecostal, né? Mas repreender de uma maneira racional. É entender que, puxa vida, e se meu marido engravidar a amante? Não vou ficar pensando nisso. Se um dia isso acontecer, vai ter inúmeras variáveis, como eu vou estar, como ele vai estar, como a amante vai estar, esse filho, essa situação. São inúmeras variáveis que eu não preciso disso nesse momento, então eu vou tirar isso da minha vida. Existem alimentos que eu como e que fazem mal, que me aceleram, que aumentam a minha adrenalina, que faz com que eu fique compulsivo ou compulsiva. Eu vou tirar. E o segundo conselho é, aquilo que não der para tirar, cure.
poxa vida, eu não tenho como, Diego, tirar 20 anos de um casamento. Eu lembro as coisas que eu fiz que contribuíram para a destruição do meu casamento. Eu lembro das mágoas. Eu não consigo tirar isso. Então eu vou curar isso. Então agora eu vou tratar disso. Eu vou listar. Eu preciso organizar minha mente. Eu preciso saber o que eu preciso curar. Quais são as mágoas que eu tenho? Quais são as feridas que eu tenho? Eu preciso listar isso, porque eu quero resolver isso. Então, aquilo que você não conseguir tirar, cure. Procure cura. Agora, eu vou te passar uma atividade que vai te ajudar nisso. Você precisa estabelecer metas para novas rotinas e novos hábitos. Presta atenção. Você hoje ainda tenta manter uma rotina de uma mulher, de um homem casado. Só que seu marido ou sua esposa não está mais contigo. Diante disso, você precisa de novas rotinas. Você precisa de rotinas onde te coloque no centro. Você precisa de hábitos que te tragam cura, que te dê um momento para você, que faça com que a sua casa seja reedificada. Você precisa de tudo isso. Antes não dava para você fazer milhões de coisas, porque o casamento exige muito. Mas enquanto você está nessa situação, agora é possível você fazer muitas coisas. Agora é possível você estabelecer cultos com seus filhos. Agora é possível você fazer aquele curso que você tanto aguardava. Agora é possível você ter um momento para você. E se você falar para mim que hoje não te sobra nenhum tempo, como é que você vai restaurar um casamento se não tem tempo para você? Como é que vai ser quando vier sua esposa ou voltar o seu marido? Entende? Então você precisa organizar isso. Então estabeleça metas. Só que as metas que eu quero que você estabeleça são para novas rotinas e novos hábitos que você quer desenvolver, focando sempre em ficar forte. Diego, quando que eu sei que eu estou forte? Quando você controlar suas emoções. Quando você controlar os seus pensamentos. Quando o seu corpo aguentar o peso da tua vida. Quando você perceber que está nestas condições, então você pode ter certeza, você está forte. No que precisar de mim, para se fortalecer, pode contar comigo, conte com a minha casa, com a minha família, com o Recanto das Estações. Se porventura você quiser, nós já estamos no dia 1º de dezembro. Daqui 2 semanas, nós teremos o encerramento do próximo passo, que durou o ano todo, aqui no Recanto das Estações. Ainda dá tempo de uma loucura, viu? Ainda dá tempo de você comprar uma passagem e vir para cá. Tem meu WhatsApp, o WhatsApp do Manual do Casamento, na descrição desse vídeo. É um link. Você clica nele, vai ser direcionado para o WhatsApp e diga, olha, eu quero ir. Ainda tem vaga? Ainda me cabe aí? Nem que seja numa barraca, no dormitório, enfim. Manda mensagem. Você precisa se fortalecer. O que eu puder te ajudar, estarei à disposição. Se você quiser, talvez você não consiga vir, talvez algumas dessas opções não sejam viáveis para você, agende uma videochamada. Se eu puder te ajudar conversando com você, te instruindo, eu também estou à disposição, tá bom? No mais, eu espero que Deus abençoe a cada um, conceda uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.